Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um segredo. Hoje vamos desvendar mais um segredo. E vamos desvendar o segredo de quem? De um grande amigo, de uma personalidade ímpar, numa pessoa que fez mudar a minha vida. Me acorda mais cedo de vez em quando, quase sempre. Um grupo 4h59, já estou dando uma dica aí para vocês, esquentar um pouquinho. Uma pessoa que mudou a vida de muita gente e ainda vai mudar a vida de muitas pessoas. Uma pessoa que já escreveu mais de 25 livros, uma pessoa que entende de política, que entende de espiritualidade. Nosso programa tem 3 pilares: a família, o trabalho e a espiritualidade. E uma pessoa que preza a família. Tem lá seus filhos, filma brincando com seus filhos, ama a sua esposa. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Pablo Marçal. Meu amigo. Barro, tamo junto até depois do fim. Titi, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. É uma honra recebê-lo aqui, mesmo que não estamos disputando uma corrida. A gente nunca disputou, você sempre foi na frente. Que eu fui nada, atrás, rapaz. Já pegando teve. traçado ali. Outro dia lá você me passou lá no Velocitar, lembra disso ou não? Passei, mas depois Aquela disputa com o voo Vini. lá, depois põe no vídeo. que trelelê que foi Foi aquele. forte. Você mandou bem naquela corrida, Tava né? forte. Você tá indo bem demais Tava ali. muita chuva e eu falei, se o Ale dá conta de ficar na pista, eu não vou trocar pneu não, vou ficar atrás dele. Foi muito divertido. Você mandou muito bem ali. É muito bom saber que uma pessoa aí desse gabarito, andando aí forte. Foi a sua. Você começou andando na Mercedes Charles ou não? Você já tinha feito? Só no último ano, né, que a gente começou e você foi um grande professor para nós ali. Nada, rapaz, que nada. O professor foi você me dando as dicas fora da pista, que fez toda a diferença. E é por isso que você está aqui hoje no Meu Segredo. Tamo junto. Para falar um pouquinho aí da sua história, dos seus segredos. Tem muito segredo para contar pro pessoal? Cara, eu sou um cara que fala tanto, né, que transborda tanto que dificilmente você vai achar um segredo, assim. Eu sempre falo e muitas vezes dá muito problema, né, por falar demais. Mas eu vejo que tem um drive mental que eu uso que é o morra vazio. O morra vazio é se qualquer hora alguém falar, ó, o Pablo morreu, tem tanta coisa escrita, gravada, documentada, gente transformada que ele não morreu com aquilo, né? Ele colocou para fora. Eu falo para todo mundo entender isso, né? Se as pessoas morrerem vazias, significa que o que elas vieram fazer na Terra, elas colocaram para fora. Então, quanto mais você expõe, quanto mais você transborda, mais a sua missão é... Sim, tem muita gente que se morrer dá um prejuízo lascado, porque na morte da pessoa ela carrega os códigos, ela não contou para ninguém, não destravou ninguém, não transbordou, não escreveu, né? Não criou método. Tem muita gente preciosa que morre e não coloca nada para fora. Para mim, quando eu comecei a te conhecer e seguir os seus códigos, vamos dizer assim, né? Seguir não, comecei a entender, desvendar os seus códigos, né? Que a gente não... Você não tem metade exposta dos seus códigos, porque eu sei que você é Você aprendeu muito, você tem muito conhecimento, muito transbordo, e cada vez mais você nos surpreende. E eu gostaria que hoje você surpreendesse não só a mim, quanto a sua legião, né? Hoje você é um dos maiores influenciadores no mundo digital. Sim. E quanto mais você vem e surpreende, você surpreendeu com a La Casa Digital? Sim. 459, com vários... Da sua vida. Piorando da sua vida. Eu nunca... quando eu vi isso escrito no seu carro, o piorando da sua vida, eu falei, mas esse Pablo... Não bate bem da cabeça. Não bate bem da cabeça. Isso aí é quebra de modelo mental, né? A pessoa tem um padrão, tem um negócio chamado intuitividade. Então, quando você quer chamar atenção, você tem que ser contra-intuitivo.
Ser contra-intuitivo é que todo mundo pensa, vai acontecer isso. Aí o cérebro da pessoa já deduz, e quem anda debaixo de intuitividade não consegue despertar a atenção da pessoa. Na contra-intuitividade fica, mas que nome é esse? Por exemplo, o 4:59, era para ser às 5 da manhã, né? Mas aí você tira 1 minuto e a pessoa fala, como que 4 horas da manhã acorda? 4:59. Uma vez um professor de português falou para mim, tá errado, você tem que arredondar. Eu falei, mas que português tem a ver com isso, né? Então, assim, a gente é obrigado a ficar na faixa, na frequência da normalidade, e não pode quebrar padrão. Então eu percebi o quanto a minha vida mudou quebrando padrão e ajudando pessoas a quebrar esses padrões também. Que bacana. Galerinha, deixa eu falar para vocês o seguinte. O meu segredo, como vocês sabem, é um sonho que se tornou realidade. Né? Tá aqui. Vocês estão vendo esses barulhinhos de fundo aí, porque nós estamos construindo. E o Pablo sempre falou para construir. E não pare por causa dos barulhos. Não vamos parar. Vai passar avião, olha ele indo, olha ele vindo, olha a vida continuando. E olha o pedreiro trabalhando, olha a gente aqui gravando. Mas, Pablo, deixa eu falar para você. Você estando aqui hoje, para mim é mais do que uma honra, porque eu sei que você tem muita coisa ainda. Você é um jovem, está com 35 anos. 35 anos, aí tem uma história pela frente maravilhosa. E já vem de uma história maravilhosa, uma construção. E aqui nós temos que passar essa palavra, que é uma palavra de coisas boas, né? E eu sei que você sempre traz isso. Mas às vezes a gente mexe lá naquela ferida, que é para despertar aonde a pessoa tá se machucando ou aonde a pessoa tem que mudar. E aqui são 3 pilares. Família, trabalho e espiritualidade. Eu acho que esses são os pontos que você sempre frisou e sempre buscou priorizar na sua vida. Correto? Sim. E nós vamos começar falando do que agora? Da família? Mais importante de todos. Do número... Quantos temos lá? 3, 4? De que você fala? Crianças? Seus filhos? Meus filhos são 4. Tem o número... Benjamin, Miguel e Isabela. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Isso. É isso, né? Eu vejo você brincando com seus filhos e a Ana Carolina, sim, sua esposa, que é tudo. O tudo. É isso aí. Fala um pouco da sua família. Sou casado com a Carol, tem 13 anos, é minha única namorada. E o Lorenzo, que é o mais velho, vai fazer 9 anos agora. Tem o Benjamin, que vai fazer 7. Tem o Miguelzinho, que vai fazer 4. Fazer 4 não, vai fazer 3. Vai fazer 3 anos, e a Isabela, que vai fazer 1. Agora no final de julho. Então agora no final do mês ela vai fazer 1 ano e está quase andando já também. Fogueteira. E a gente tem uma cadela, a Golden, a Raya. E ela entrou na família agora, no final do ano, e mudou tudo lá em casa. A Rai, quando ela entrou lá para a família, a gente percebeu um ar de felicidade muito maior com as crianças, né? Eles gostam demais de animal. E a gente é uma família que almoça todos os dias em casa. A gente é uma família muito, muito dedicada em treinar os meninos. A gente entende que um pai, ele é um treinador, uma mãe é uma treinadora. Então um fato interessante da nossa casa é que eu tenho um desafio lá, e a gente fala disso toda semana. Toda semana, quem tiver, eu falo, né? Quem tiver mais filhos que o papai e a mamãe vai receber um bônus de $1 milhão. Ah, é? Já tem essa meta lá. Ixi, já tem muitos anos. E essa semana meu filho mais velho falou, o senhor podia parar com esse negócio de ter um 5º filho. E por que não vai ser divertido ter mais um irmão ou irmã? Ele, não, porque vai ser difícil eu ter. Imagina, se o senhor tiver 5 filhos, eu vou ter que ter 6. Esse é o grande lance, e quero pagar todos eles. Fiz isso, é claro que eles não vão fazer isso pelo dinheiro, eu sei que eles vão prosperar muito mais que isso, mas é uma forma deles entenderem o respeito que eu tenho, né, pelos filhos, e como eu quero ver a casa cheia e uma família próspera e grande. Você sabe que isso, vou te falar uma coisa agora assim, que é o meu segredo também. Quem me conhece sabe que eu tenho 3 filhos,
Wayne, a Bárbara e o Pedro. Tenho uma neta, a Helena. E eu tinha parado, né? Falei, não, tá bom, tá bom. Isso foi motivo de algumas situações com namoradas que eu tive, que elas queriam ter filho e tal. E depois de eu começar a seguir, assim, ter um contato mais próximo com você, essa parte da família me despertou vontade de ter filhos. Uau. É verdade isso. Então, a minha meta é ter mais filhos. Depois de eu ter começado. Então, olha aí, o segredo dele, da família, se tornou aí uma vontade minha, mas não é em função do $1 milhão dele, não, porque não veio para mim essa função, porque senão eu ia estar chegando lá já, eu ia estar mais perto do que o mais velho seu, né? Então, me deu uma vontade, rapaz, de ser novamente pai, de começar tudo de novo. Então, isso que eu acho bonito em você, eu vendo a sua família assim, o brilho com que vocês tratam, o brilho de ver vocês colocando aí as crianças para dormir. Isso é muito gostoso. A gente faz isso todo dia, é muito bom, porque uma vez eu li alguém falando assim, ó, não conte história para os seus filhos. Eles vão ter uma imaginação tão aguçada que eles vão prosperar muito mais. Eu falei, mas por que não contar a história? A maioria não conta. Então, quando eu li esse negócio de forma contra-intuitiva, não conte história para os seus filhos, eu falei, agora eu vou contar. Né? Isso, o cérebro é muito interessante. Você fala para a pessoa fazer um negócio, ela não faz, mas você instiga ela quer fazer. Então, a gente conta história muito interessante. Eu conto a Bíblia. E meus filhos falam, se você achar uma história nova aí, a gente quer ouvir. Eu não quero mais ouvir a Bíblia. Eu falo, mas por quê? Porque a gente não aguenta mais. A gente conhece essa Bíblia inteira. Tem uma Bíblia infantil lá que tem seis volumes lá. E eu falei essa história, os caras sabem de tudo, imagina. O mais velho está há 7 anos. Mesmo sem ter cognição, né, sem falar, ele já ouvia. Eu contava história para ele, ele era recém-nascido. Eu falava, vou te contar uma história. Eu não entendia, mas eu estava introjetando aquela verdade dentro dele. Então, um dia eu fui na escola e eu fiquei assustado num dia que eu cheguei, né, numa apresentação, alguém virou e falou assim, você é pai do Lorenzo? Eu falei, sou. E a escola cristã. Ele estudou já no Mackenzie. E aí a professora falou assim, ele é o aluno que mais entende de Bíblia aqui. Isso ele tinha 6 anos de idade. E aí aquilo mexeu muito comigo. Porque o seu filho, você não imagina que ele é uma máquina assim, né? Porque esse é nosso lifestyle. Mas chegar numa escola cristã de 150 anos de existência, a professora regalar o olho e falar, ele é o aluno que mais entende de Bíblia, eu fiquei chocado, porque eu não esperava por isso. Missão está sendo cumprida. Sim, o bicho é uma máquina. Eles todos são máquinas, né? A gente está treinando eles. Se toda a família entender o recado sobre treinamento, a gente não vai ter o problema que a gente tem na nação. Sabia que o problema não é segurança pública, o problema não é educação, o problema é a família. O tanto de gente bloqueada, insegura, o tanto de gente que tem problema de paternidade, o tanto de gente que tem escassez. Se resolvesse isso dentro de casa, esse país ia avançar muito mais rápido. Então, você já acha que a família, o tratamento da família seria fundamental, essa parte moral dentro de casa? Eu não acho, não tenho certeza. Ó, que bacana. Vamos fazer o seguinte, vou desafiar aí quem está assistindo, no Dia das Mães, em maio, vá num presídio, fique lá na porta, pergunte lá pro porteiro, pro carcereiro, quantos presos tem dentro? Aí ele vai te falar, tem 1.200. Aí você fica no Dia das Mães lá na porta. Conte quantas mães vão aparecer lá. Mais de 1.000. E as que não apareceram é por falta realmente de dinheiro, ou porque está em outro estado, ou porque morreram. Mas as 1.000 vão aparecer. Todas as mães vão visitar os seus filhos. Agora, no Dia das Mães. Sim. Vamos em agosto agora para você ver o que vai acontecer. Em agosto tem os mesmos 1.200 presidiários. Então aparece 20 pais lá. Eles não vão lá. O fato deles não irem é porque eles já não estavam presentes em casa. Por isso que aqueles homens estão lá. Falta de paternidade. Você vê o tanto que é forte isso. No Dia das Mães vai ter 1.000 mães lá, dos 1.200. Não vai ter 20 pais lá na porta do presídio. Inclusive em agosto eu vou fazer isso. Eu vou em vários presídios no Dia dos Pais para mostrar isso. Posso ir com você? Claro. Os pais, eles não comparecem lá porque eles já não compareciam antes. É por isso que os filhos ficaram delinquentes. Entende? Cara, isso é forte, hein? Fortíssimo.
Então, a gente pode triplicar o investimento em segurança pública, mas se a gente não ajudar na base, que é a família, pode fazer o que quiser, não tem quem segura delinquente. Uma pessoa consegue. Aquele que não poderia ter deixado a pessoa virar delinquente. Estudando sobre criação de filho, Navarro, eu fiquei chocado com o cuidado que a gente tem com as meninas e o descuidado, né? O desleixo que a gente tem com os meninos. Se você pegar a cada 10 pessoas que vão para a cadeia, 9 são homens. Sim. Aí você fala, por quê? Pelo que eu estou te acabando de explicar. Se você pegar a morte precoce por algum tipo de doença ou de não se prevenir, de novo, quem é que mais morre? Homem. Quem é que mais é viciado em droga? Homem. Quem mais tem problema com perversão? Homem. Ou seja, ele deixou de cuidar dos homens. É uma geração que só quer falar mal, né? Ah, todo homem é machista e tudo. Mas quando você entende... O cuidado não está sendo... O cuidado tem que ser exatamente dentro da necessidade em casa. Então os homens, eles correm mais riscos, né? A gente corre lá na Mercedes, lá só tem uma menina correndo. Ou seja, todos nós agora estamos correndo. Duas. Tem duas. Agora né? Duas. Eu não fui na última corrida. Tem duas. A gente... Mas um grid de 40 carros. Sim, num grid de 40 carros. Ou seja, a maioria que está correndo risco ali, né? Você mesmo, um dia para defender sua posição, quase morri na pista ali. Você arremessou um outro carro em mim, sem fazer nada, só apertando o cara na parede. O que acontece? A gente esqueceu da família. Sim. Se a gente voltar a discutir a única coisa que funciona, que é a família, é igual na educação. O Brasil gasta 140 bilhões de reais com educação por ano. Eu vou te falar, se gastasse 1 trilhão não ia mudar nada. Porque a educação não é do governo, a educação é da família. Voltar a ter educação como era antes. A gente tem que devolver a educação Não pra adianta família. deixar o professor na mão dos professores, não. Até o professor, ele não tem... Nem tem nenhum respeito, né, rapaz? A falta de respeito dentro da escola. Mas a educação é da família. Só que a família abriu mão disso, eles entraram num acordo. Vamos colocar outra pessoa para cuidar ou vamos deixar um professor educar meu filho? Você que é pai, não abra mão de treinar seu filho. Não faz sentido você dizer, a melhor escola de São Paulo, a melhor escola do Rio. Pode ser, eu tenho escola, meus professores não educam crianças. A gente está profissionalizando, ensinando eles a empreender, a ser investidor, a multiplicar habilidade, mas a educação vem de casa. E ninguém faz isso mais, praticamente. Né? Perfeito. Então, assim, no seu ponto de vista, que é uma certeza que faz todo o fundamento, a família é a base de tudo. Se você for olhar para uma nação, não existe uma nação se não existisse pelo menos algumas famílias para montar aquela nação. Você olha para os Estados Unidos, é um ajuntamento de 55 famílias. Eles falaram, vamos construir a nação mais próspera da Terra, eles conseguiram. Em Tel Aviv tinha 62 famílias. E é um dos maiores polos tecnológicos da Terra. Tudo é família. Você vai lá para os sheiks de Dubai, tudo família. Família. Esses caras, né? Abraão é uma grande família, virou duas grandes potências. O Islã é da família de Ismael. Hoje tem 1,8 bilhão de islãs. O cristianismo veio de Isaac, é de uma família abrâmica também. Quando você começa a estudar, é tudo sobre família. A base real das coisas é a família. Não existe outra instituição de verdade. Por exemplo, quando você fala de uma empresa, ela não é uma instituição, ela é um pacto de uma realidade imaginativa. Quando a gente fala lá da nossa liga de corrida, que lá tudo é um pacto que a gente fez, que lá não existe. Se você parar de correr, eu parar de correr, o Betão parar de correr, todo mundo parar de correr, aquilo não existe, acabou. Um banco é um pacto. A nação em si também é um pacto. Tanto é que várias nações já deixaram de existir. Sim. Foi um pacto quebrado. Agora a família não tem como. A família é a única coisa que existe de verdade. Poderia falar diversas outras instituições. A maior instituição. É a única, na verdade. E é a única. Que é real. Porque ela existe antes da fundação do mundo. Você olha para Deus, por exemplo. Deus poderia ser um só. Mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Família. É por isso que ele ama esse negócio. E as pessoas não entendem. Por isso que quem odeia a família quer quebrar uma nação. Quem odeia uma família quer o caos. Então, assim, eu respeito todo tipo de família. A pessoa falou, cuida da sua. É isso que eu estou pedindo. Não quero saber que jeito que é, eu só quero saber o seguinte, cuida da sua que você vai ajudar o nosso país.
Então a base é a É a família. base de tudo. Não adianta construir coisa num terreno que é areia movediça, por exemplo. Vai desmoronar tudo. Tem que ter concreto, né? Tem que ter fundamento, tem que ter a sapata, né? Tem que ter a Alicerce, base, tudo. tem que ter o alicerce, senão não sobe a estrutura. Então, resumindo, família, em uma palavra, Tudo. tudo. É a base de tudo. Olha, Pablo Marçal, família é a base de tudo. Vamos dar uma pausa para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta agora aqui com Pablo Marçal. Galena Navarro. Já deu, no primeiro bloco, uma aula sobre o alicerce, que é a família. Sim. Agora nós temos mais 2 pilares, trabalho e espiritualidade. Eu sei que você é uma sumidade nos dois, porque um homem que acorda, a hora que você acorda, vai dormir a hora que você vai dormir, e um homem que entende do que você entende, quantas vezes já leu, quantas vezes já escreveu, quanto você já falou, quanto você já prosperou, vamos falar do que agora? Do trabalho. Vamos seguir. O homem que trabalha. Ó, a palavra fala que o trabalho dignifica o homem. Boa. Então, a pessoa que não trabalha ela não é digna de receber alguma coisa. E isso não é uma crítica, mas tem muita gente no Brasil que não trabalha e recebe. E no fundo ele sabe que isso é uma esmola. E isso não vai prosperar nunca. É momento. O homem e a mulher eles foram feitos para prosperar, para multiplicar. Então, qual que é o valor do trabalho? Só no dicionário, sucesso, ele vem antes do trabalho. Então, não existe, né? R-S-T. Então, o S, que é sucesso, vem antes de trabalho, só no dicionário. Na vida real, o sucesso vem depois do trabalho. Sim. Então, você tem que trabalhar pesado. Eu falo para todo mundo, a pessoa pergunta para mim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falo, você tem boas condições, você tem oportunidade, você tem bons relacionamentos? Não. Então faz igual eu, começa mais cedo e termina mais tarde o dia. Primeira coisa. Teste coisas, faça o que precisa ser feito. Agora lembra de uma coisa, o trabalho tem que ter data para acabar. Senão você nunca vai empreender. Tem que ter um plano. E empreender também tem que ter data para acabar, senão você nunca vai investir. E investimento também tem que ter data para acabar, senão você nunca vai desfrutar. E a sua vida também tem que ter data para acabar, senão você vai ser imortal aqui na Terra, coisa que ninguém é. Não dá para ser. Nem pode, né? Não tem esse. Então, já que não tem, por que você não percorre as fases logo que precisam ser percorridas? Tem um trabalho e tem negócios. Aprenda a fechar negócios, aprenda a viver disso. Eu vim de escola pública, eu lembro do tanto que era triste ter que trabalhar de atendente de call center, mas ali eu aprendi coisas que são habilidades que eu tenho hoje e que gente que tem muita grana não tem essas habilidades. Eu vejo que tem gente muito importante, filho de gente muito importante que não tem nem 5% das habilidades que eu tenho. Por quê? Porque foi no trabalho que eu conquistei elas. Que são tão ricas que só tem dinheiro. Só isso que elas têm. E que pode ser um momento. E é cíclico na Terra, né? E é uma energia, né? Aquela coisinha assim que... Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E aqui eu vou deixar uma dica. Você vai pegar essa mão sua e vai lembrar dos seus 5 dedos aí, ó. Trabalho, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. Vou fazer os sinais para você entender, ó. Trabalho, que é salário, nunca vai ser o suficiente. Nunca fique querendo um grande salário. Quem procura um grande salário tem que empreender. Aí você vai achar. Por quê? Porque o lucro, você vai falar assim, ó, o trabalho, o salário é inimigo do lucro. É por isso que nunca você vai receber o salário que você merece. Se você achar que merece, você vai ter que ir para o lucro, ou seja, vai ter que empreender. Depois do lucro, patrimônio. Todo mundo que tem lucro começa a patrimonializar, tanto em dinheiro líquido, né, em imóveis, o que seja. Renda passiva, até o dedo da aliança, casa com ela. Renda passiva é onde se aplica recurso, e esse recurso trabalha sozinho. E renda eterna, investir em gente. Então, nesse tema que você fala, Navarro, sobre o trabalho é o começo. Pablo, mas tudo dá trabalho. Na verdade, não dá trabalho. O trabalho ele precisa dignificar você e você precisa gerar trabalho para os outros.
Tem gente que fala assim, ó, ela trabalha para uma empresa e fala, eu vou trabalhar para mim mesmo. A única pessoa que eu conheço que trabalha para si mesmo é Lúcifer. O resto ou você trabalha para o empregador ou você trabalha para mais gente. Então, quando você for empreendedor, você vai trabalhar para muita gente. Quanto mais gente você trabalhar, mais próspero você é. A pessoa fala, vou trabalhar para mim. Nunca vi ninguém prosperar trabalhando para si. Só então, vai estar nele, né? Eu não conheço ninguém que trabalha para si. Eu só conheço o Lúcifer que trabalha para ele mesmo. Que ele já só sabe pensa nele, no egoísmo, Sim, naquela coisa então dele. Não é sobre parar de trabalhar para alguém para trabalhar para si mesmo. É para trabalhar para mais gente. Quanto mais gente você trabalhar, mais próspero você fica. Quanto mais gente te ouvir, quanto mais gente for transformado, mais próspero você fica. E é esse o plano do Pablo? É o que eu quero para o Brasil. Eu quero que o Brasil, todo mundo entenda isso. Eu não quero que todo mundo siga, porque não vai seguir mesmo. Mas eu quero que pelo menos tenha a chance de saber que tem como. Das pessoas serem destravadas, despertadas, acionadas, empurradas. Vai! Ah, eu não quero. Não, tudo bem, mas pelo menos você sabe que tem como. Dá para mudar. Já está mudando, né? Então, como já está mudando, eu tenho a maior fé que o Brasil, pelo menos, vai ser informado disso. Temos que informar o povo que tem como, porque eles não sabem disso. Se soubesse, estava dando a vida em prol disso. Porque se você já tem esse... olha, pessoal, se já tem esse foco na cabeça, se você partir do princípio que dá para mudar, que nós temos uma terra próspera, uma nação maravilhosa, que tem como fazer mudanças, não dá para fazer da noite para o dia também, né, pô? Mas você tem 35 anos, pô. É um começo. Tá. É igual plantar, Navarro. Você não terra, planta e colhe na mesma hora. Né? Tem todo um planejamento. Processo, Você vai ter que ter a terra, semear a terra, plantar. Tem que esperar crescer, colher, depois cuidar da terra de novo. Tem todo um planejamento. E eu vejo em você uma pessoa com uma índole assim, cara, diferenciada. Eu tenho um apreço muito grande por você. Eu não estou aqui com ideologias políticas, nem posso e nem tô. Mas assim, o caráter, acima de tudo, eu tenho um apreço e um carinho muito grande por ti. Também tenho um grande respeito. E assim, acima de tudo, eu tenho uma admiração e eu tenho um amor por essa pátria, por esse Brasil. Eu faço esse programa aqui, que é o meu segredo, porque é uma coisa que mexeu comigo, levar o bem, trazer boas palavras, trazer pessoas como você, pessoas que contam histórias e mostram o que dá para ser de melhor. E por isso, com toda essa bagunça que existe aqui, eu lutei tanto e fiz tanta questão de você estar aqui. Tamo junto, obrigado. Primeiro assim, eu quero que você mostre pra gente, eu sei que o seu tempo é muito corrido, amigo, e é uma pena, mas por mim você estaria todo dia aqui comigo para falar todo dia de uma coisa boa que você tem para mostrar pra gente, assim, porque a gente precisa de gente com boas intenções. Chega de tantas falcatruas, tantas maldades, tantas disputas por coisas que não são deles, né? E no final acabam atrasando tanto a vida de outras pessoas. E você, cara, você tem isso dentro de você. Eu vibro por você. Obrigado. E eu quero cada vez vibrar mais. Então, o Pablo, por essa nação, por esse novo começo, por essa expectativa que está sendo criada aí, e sem levantar bandeira, já levantando, né, gente? Não deu para falar que eu não estou levantando bandeira, mas tô, né? Fala, Pablo, assim, uma coisa que mexeu com você para você entrar nessa, porque não é à toa. Olha, Ninguém acorda e fala assim, eu vou ser um... Né? Você mexeu com você e falou assim, não, eu vou, pá. Tem um grito, né, de pessoas, é um grito que ninguém ouve, só quem é sensível. É um grito de
Mais de 30 milhões de pessoas estão na extrema miséria, passando fome, de gente que não tem emprego. Eu fico me perguntando, né? Eu tenho algumas empresas e a gente não consegue achar pessoas qualificadas para trabalhar. Como que tem esse tanto de desemprego, sendo que precisa de gente para trabalhar em muitas empresas? Nunca na história desse país, alguém pregou a mudança de mentalidade do povo. Eu só acredito nisso. Eu não acredito que política vai salvar ninguém. Um bom político te dá paz para você prosperar. Um mau político vai matar você e sua família. Esses últimos 10 dias eu percorri 32 mil quilômetros. Conhecendo o norte, o nordeste, vários lugares que eu nunca tinha pisado. Mas o que mexeu comigo foi lá em Roraima. Quando eu desci, eu vi crianças balançando a bandeira da Venezuela. Eu falei, não estou entendendo, onde que a gente foi parar? Descemos no aeroporto errado? A gente desceu na Venezuela. Eu estava igual um astronauta, assim, rodando. Rodei tanto que depois dessa viagem teve que trocar o pneu do jato, pra você ter uma noção. O tempo inteiro subindo e descendo. Fui em 18 cidades. Só que num curto espaço de tempo. E aí o que aconteceu? Eu olhei pro lado e falei, o que essa menina tá com essa bandeira? E a outra? Não, aqui tem 300 mil venezuelanos. Eu falei, mas o que eles estão fazendo aqui? O país acabou. A Venezuela acabou. E era tão bom. Não, era bom, não só isso, mas foi o país que mais cresceu na América Latina. Era próspero. Ou seja, o plano de comunistas foram plenamente executados lá. E o triste foi ver aviões e aviões saindo de lá e distribuindo venezuelano pelo Brasil. Sejam bem-vindos, sejam amados por nós. Nós somos um país próspero e damos conta de servir vocês. Mas pensa se esse povo fizer isso com o país, quem que vai nos atender? Nós somos o continente. Você olha para o Brasil, 214 milhões de brasileiros. Quem que vai nos atender? Nós vamos correr para onde? Para o mar? Nós vamos correr para onde? Para outros países comunistas que não respeitam a propriedade privada, não respeitam a liberdade, não respeitam a prosperidade. Nós vamos correr para onde? Não tem. Pode vir a Argentina correr para cá que cabe aqui dentro. Pode vir um Chile para cá que cabe. Pode vir Bolívia que cabe. A gente não cabe em lugar nenhum. Nenhum lugar. Então é o que eu falo. Cuidado com aquilo que vocês escolhem. Isso pode ferrar o país. E foi por isso que eu entrei nisso. Tá entendendo aí, galerinha? Eu tô aqui, ó, só ouvindo. Espero que vocês também estejam ouvindo. E mande também uma informação aí pra gente, aí vocês estão assistindo. Primeiro de tudo, inscrevam-se no nosso canal AN09, no YouTube. Vocês estão assistindo nas plataformas digitais. Tem aí no R7 que vocês estão assistindo, na Rede Brasil, no nosso canal AN19. Mande mensagem no telefone 96393-3777. Todo mundo conhece Pablo Marçal, mas já deixa aí, por favor, a sua... Pablo Marçal no Instagram. Tem o YouTube também, Pablo Marçal, mas no Instagram você vai me seguir lá, Pablo Marçal 1. Inclusive vou abrir uma caixa de perguntas agora aí para te responder. Boa. Seguinte, vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos que tem mais uma questão aqui para a gente falar com o Pablo. Voltamos para mais um quadro. Já foi polêmico, já falamos sobre trabalho, já falamos sobre família e já falamos sobre o futuro de uma nação. Será que deu para pegar aí ou não? Agora, Pablo, vamos pegar mais um quadro aqui, vamos falar sobre espiritualidade, que eu acho que você tem muito para falar disso, né? A espiritualidade é algo que os olhos não veem, mas o corpo sente. Tem gente que às vezes fala assim, eu não acredito no mundo espiritual, aí o que você falaria para mim para acreditar? Aí eu falo para a pessoa, você tá olhando a tomada? Tem uma tomada ali. E aí eu falo para ela, você sabe se tem energia lá ou não? Aí a pessoa fala, não sei, mas provavelmente tem. Eu falei, você só vai descobrir de um jeito, tocando. Tomando choque ou não? Se você tocar lá e der um choque, tem energia. Aí você pergunta para a pessoa, então explica como é que a energia chega. Poucas pessoas tecnicamente sabem explicar. Pergunta para alguém na internet como é que um filme, ele entra num fio de cobre e sai lá no seu computador. Aí, tem muitas pessoas que explicam essa transmissão de dados, tem muita gente que explica a espiritualidade, mas a explicação não faz sentido, você tem que sentir.
Tem que viver, experimentar. Uma onda digital. Você tem que virar e falar para a pessoa. Explica a sensação de chupar uma laranja. Não adianta, você não vai levar isso para a pessoa, ela tem que experimentar. Então a espiritualidade é uma esfera que o olho não vê, por isso um monte de gente ignora. Por isso muita gente acredita naquilo que os olhos veem. Eu acredito naquilo que o meu coração sente, é diferente. Na palavra está escrito que o coração ele é a fonte da vida. E de tudo que você deve guardar, guarda o coração. Então, se você vive com raiva dos outros, com rancor, com ódio, com amargura, seu coração é um lixo. Eu vejo a pessoa falando, cuidado com esse coração aí que ele fede. É um coração fedido mesmo. Por quê? Porque a pessoa não guarda aquilo que é mais precioso. Só para você ter uma informação sobre mim, eu sou jurista por formação. Eu iria seguir essa carreira de advogado e tudo. Mas você acredita? Eu formei em 2010, 12 anos atrás. Eu até hoje não processei uma única pessoa. Tomei prejuízo de multimilhões. Nunca processei uma pessoa. Aí o povo pergunta, por quê? Você é um cara que entende do direito. Já me processaram. Mas eu nunca processei ninguém. Por um único motivo. Eu prospero tanto que eu não consigo parar para ficar observando o que alguém fez contra mim. É tão pequeno. Quem não para de prosperar não olha para o lado. Não estou julgando quem prospera, mas quem processa. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Eu não paro a minha vida por isso. Meu coração só faz assim, ó. Tá desconectado, deixa aí. Uma pessoa deu um prejuízo. Desliga. 100%, tô nem aí. E eu só lembro desse assunto para dar esse exemplo. Então assim, não preocupe mesmo com gente que dá prejuízo. A pessoa só vai dar prejuízo uma vez. Eu não tenho no meu histórico gente que deu 2 vezes prejuízo. Você não dá a segunda chance. Não, eu dou 10 chances para a pessoa dela fazer com outras pessoas, com ela, comigo não. Pode ir embora, e nem queima a pessoa, fica atrás, vou acabar com sua vida, pode ir embora. Por que eu estou te falando isso? Porque isso atrapalha a espiritualidade. Se você é uma pessoa que vive amarrado com os outros. Eu chamo isso de curva de rio. Você já viu? Sim, uma curva de rio é uma curva só o que não presta vai bater e vai cair lá. Então assim, você ouve as pessoas hoje, aí você fala assim, o que você está fazendo da vida? Estou correndo atrás do prejuízo. Ô, meu filho, vai atrás do lucro, ué. Sobe o rio. Tem gente que deixa a canoa, sai, vai atrás nadando e descendo atrás do prejuízo. Esquece isso aí, você já passou. Esquece uma ofensa. Resolve a treta que você tem com seu pai, com sua mãe. Ah, falaram mal de mim. Esse povo nem sabe quem é você de verdade. Eu gosto de usar uma frase, que é um código mental também, do Charles Spurgeon. Quando alguém chega decepcionado em você, fala assim, mas eu tô decepcionado com você. Pelo quê? Por causa disso, disso e disso. Sério? Eu sou pior do que você imagina. E você está decepcionado por isso. Imagina se você soubesse tudo a meu respeito mesmo. Todo mundo assusta com essa. Isso é uma forma de você nunca ficar prestando continência para as pessoas que querem que você ande na frequência delas. Certa vez uma aluna do MEDP, ela tinha morrido de vergonha de alguém falar mal dela e tal. Ela é uma menina branquinha que fica com o busto assim, tudo vermelho, sabe? Uhum. Sabe a pessoa? Sei, envergonhada. Fica... Ela fez o MEDP, eu ensinei isso pra ela e tal. Aí um dia, ela odiava quando alguém falava dela. E aí um dia, ela estava entrando no intervalo na faculdade, e o pessoal estava reunido e falando assim, a gente está decidindo aqui quem que da nossa turma vai pro inferno. E a gente escolheu você. Oxi. Ela ouviu, riu e falou assim, será? Antes ela morreria de vergonha, né? Ela só fez uma pergunta, será que o diabo sabe quem eu sou mesmo? Eu sou muito pior do que ele imagina. Você acha que ele, me conhecendo, daria conta de me levar pro inferno? Aí todo mundo ficou sem graça, porque não esperava a resposta dela. Ela não ficou vermelha mais nenhuma vez depois daquele dia. Ou seja, quando você não se curva, não tem necessidade de aprovação dos outros, você não importa com o que estão falando. Então, às vezes alguém fala, mas você descobriu só isso, você tinha que ver tudo que eu faço, porque aí você sai correndo. Essa é uma forma de você defender seu coração também, porque você não tem que agradar os outros. Cara, que interessante o que você está falando, porque às vezes a gente se ofende com umas coisinhas e aquilo fica, né, tem descarga emocional, gente. Tem que ter a descarga, é cocô, tem que ter uma descarga, senão vai acumulando. Imagina uma casa cheia de cocô. Tem que colocar, por exemplo, toda merda vira esterco, se você quiser, senão ela fica só fedendo. Você pode transformar a merda em esterco. Teve gente que ficou milionária no Brasil, foi criando a bosta em lata. Pegou
Bosta de vaca, pôs na lata e ficou milionário. E vão vender. Ou seja, bosta, sendo bosta, não muda nada. Agora, bosta virar esterco produz muita coisa. Então dá pra mudar. Na espiritualidade, então, não tem nada a ver com religiosidade. O Brasil tem um problema cultural. Confundem a religiosidade, a espiritualidade com religiosidade. Ser uma pessoa religiosa não é ser espiritual. Isso deixa todo mundo doido. Tem gente que pula dessa altura quando eu falo. E é. Cumprir um dogma ou ficar fazendo uma repetição de algo não te faz um ser espiritual. A espiritualidade é uma frequência. Tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo ele foi feito para desfrutar, a alma foi feita para você governar sobre qualquer energia e o espírito foi sobre o propósito, sobre direção. Quanto mais você tem o espírito leve, mais próspero você é, mais governante você é e mais desfrutante você é sobre a terra. Tem nada a ver com dogma religioso. E um monte de gente surta quando eu falo isso. Um monte de gente enganada achando que é altamente espiritualizada, mas é altamente alienada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o seu exército que você está colocando em prática. Eu não tenho exército. Não, eu não tenho exército. Tem alguém que é dono do exército, eu sou um general. Um general? O exército não é meu, não. Mas tu tá comandando aí as pessoas e eu quero que todo mundo comande. Exatamente. Tem como todo mundo comandar. Mas tem que entender. Não, mais claro que a neve, né? Tem que saber para onde tá indo, né? Sim. Tem que ter uma direção. Sim. Um exército sem direção. Não existe exército ali. Não tem exército. É um bando de doido correndo para um monte de lado. Falando um monte de asneira. E vai cair todo mundo. Quem não tem direção vai perecer no caminho. Vai ser usado. Uma árvore que não produz fruto, ela é cortada para lenha. Aí termina o ciclo dela. Mas quando você tem o entendimento, você tem a razão de ser e você tem uma direção, você sabe para onde você vai. E não sabe para onde está indo no final, mas sabe o próximo passo. Esse é o mais interessante. É o mais importante. O propósito não é descobrir o final do filme, é descobrir o próximo passo. O próximo passo descobre o outro passo e vai indo e não para. É isso aí. Marçal, eu sei que a sua agenda tá corrida, cara. Tá corrida demais. Eu amaria continuar esse papo, porque esse programa ia ter 2, 3 horas, 4 horas, 10 horas, mas eu sei que a sua agenda é corrida demais. E por isso até você não tá nem se divertindo com as nossas corridas lá. Ralar os paralamas lá, os espelhos. Quebrar as rodas. Tô sentindo falta do celular. Eu vou correr na próxima. Vai dar certo. A próxima vai ser a semana que vem? Bora, eu vou. Oi. Rapaz, tô te falando que vou. Vou correr. Vai ser Interlagos? Vou correr. Eu não vou classificar. Você fica me vendo no retrovisor que eu vou ficar lá atrás. Então eu fico lá atrás também para te acompanhar, pô. Pelo menos eu vou estar lá grudadinho, não sei. Não, teve uma corrida que eu saí em último, cheguei em segundo, foi muito forte. Bom, né? Foi a melhor corrida minha até hoje. Né? Sair lá de trás e aparecer lá na frente é massa demais. Eu acho que foi uma das primeiras que você fez, não foi? Acho que foi a 4ª corrida. Que você tava até narrando ela, não tava? Não, essa foi a primeira. Essa foi legal também, né? Narrando. Essa foi para um programa que você estava fazendo, para um conteúdo. Foi pro canal do YouTube. Foi muito legal, acho que deve ter imagem de você falando, foi o seu reality, né? Foi uma palestra lá que estava tendo lá. Você sabe que eu sempre tive muito... eu sou um cara, pode parecer que não, mas eu sou muito, muito tímido, né? E eu sempre tive uma vontade muito, muito grande de te abraçar, cara, sabia? Chegar perto de ti, te dar um abraço assim. E um dia você chegou numa noite, a gente estava trabalhando lá no seu carro, eu estava até dando uns parpites lá para os seus mecânicos. Você chegou e você me deu um abraço. E aquilo assim parece que, de falar assim, eu fico até meio emocionadinho assim. E, pô, aquilo mexeu comigo. Porque para mim você é um cara que me inspira muito. Você é uma inspiração para mim, para o meu filho. O Pedrinho te segue, um beijo, Pedrinho. É nóis, Pedrinho. Então, assim, cara, eu estou muito honrado de estar com você aqui. Então eu quero que você agora mande um recado bem do seu... bem lá de dentro aí sobre... da fonte da vida, do coração. Sobre o meu segredo, para você falar sobre sua família, você já falou, agora o trabalho e a espiritualidade para você. Tem um recado para você, vá cuidar da sua vida. E agora é hora de cuidar do Brasil. Existem janelas de oportunidades que se abrem, depois ela fecha e não adianta nem espernear, não fazer nada, não vai mudar. A gente tem algumas semanas para mudar a rota do Brasil. Escolher a mesma coisa que já foi escolhida a vida inteira,
vai ter os mesmos resultados ou piores. Quer ter um resultado diferente? Tem que escolher gente diferente. Isso vale nas empresas, nas amizades, em tudo. Na política não é diferente. Então, você tem uma responsabilidade. O Brasil só saiu para a rua o dia que não deu mais. O dia que ele aprender a sair para a rua. Quando ele quer algo diferente, aí você vai ver essa nação prosperar. Eu acredito que isso vai acontecer. Tamo junto, Alê Navarro. Deixa eu te dar um abraço. Tamo junto. Ô, Titi, obrigado, meu presidente. Tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. É nóis. Uma honra, cara. Obrigado. É nóis, lindões. Obrigado. Esse é o cara. Tamo junto pelo Brasil. Tamo junto até depois do fim. Até depois do fim.